que esse texto está falando desse jeito? Porque a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabunda a graça. A Bíblia diz desse jeito. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que quanto mais pecador o sujeito foi no mundo, bandido, ladrão, assassino, macumbeiro, prostituto, quanto pior foi o camarada, no grau negativo, mais gracioso será quando busca Cristo. Vocês entendem como é que o negócio é complicado? Vai entender a memória de Deus, não é verdade? Vai entender as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem é loucura. Vai entender as coisas de Deus. Uma macumbeira que a vida inteira teve servindo Satanás, quando ela se converte a Cristo, há maior graça nela do que naqueles outros. Olha para você ver como é que é uma coisa impressionante, né? Porque se vocês analisarem, se a gente for analisar a razão de uma situação desta, tem um certo significado. É a lei da recompensa. Porque você que viveu num estágio normal, aceitar a Cristo é mais fácil. Mas aquele cara que teve na bagaceira, foi mais resistente, um usuário de drogas, foi mais resistente, sabe? Ele estava mais escravizado. Então, quer dizer, para ele buscar a Jesus, foi digamos, mais força. Ele teve para conquistar o reino dos céus, foi com mais força. Então ele tem essa recompensa. É por isso que quanto mais pecador nós fomos, mais seremos agraciados por Jesus Cristo. Por isso que é muito chique buscar Jesus. Então eu já estou fazendo esse despertamento. Se porventura alguém teve pecados em abundância, compreendes? A partir daí, você já sabe que você vai ser superabundante também na graça. É o que está dizendo aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante ainda? É exatamente o que está dizendo. Mas aí Jesus está dizendo o seguinte: isto quando você vivia no mundo e no pecado. Mas agora que você vai se tornar uma nova criatura, aí diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando você torna batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que vocês morreram para o mundo. A partir desse momento, é por isso que Jesus diz: dos teus pecados não me lembro mais. Quando a pessoa é ignorante, que não conhece, engraçado, o sujeito era do mundo, era bandido, era vagabundo, depois põe uma Bíblia debaixo do braço e fica justificado. É desse jeito, meu querido. E tem uma coisa: aquele vai para o céu. E você que acha que está na situação mediana, se não se converter, vai para o inferno. Você vê como é que Jesus é compensador, né? E como Jesus é justificador, amém? Olha que coisa gloriosa. Então isso nos dá uma oportunidade de buscar esse Jesus e ele dizer: dos teus pecados não me lembro mais. Tudo aquilo que ficou para trás, depois da conversão e depois do batismo, ele não se lembra mais do teu pecado. Indo adiante, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você não pode ignorar que você que foi batizado em Cristo Jesus, você foi batizado na morte de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, simboliza que quando nós somos mergulhados, naquele momento nós morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos para a vida. A igreja está entendendo como é que as coisas funcionam? Amém? Aí diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando você é mergulhado, você é sepultado com Jesus pelo batismo. Naquele momento, você morreu o velho homem, morreu a velha criatura. É por isso que a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo em sua vida. Amém?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Naquele momento, nós vamos ser mergulhados e vamos morrer para o mundo, e vamos ressuscitar para a glória do Senhor Jesus, fazer igual fez Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Porque se fomos unidos, observe bem, com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós compactuamos com a morte de Cristo, e se nós morremos com ele, a Bíblia está dizendo que também vamos ser compactuados com a sua vida, para que nós também tenhamos vida. Será que o príncipe aí está escutando? Mas fica numa postura legal, e assim, ó, feito um soldado guerreiro, senão o inimigo chega e você perdeu a guerra. Não é verdade? Se você dormir com bastão na mão ou com fuzil, meu amigo, o inimigo chega e já era. Você entendeu como é que é? Pastor G é meio complicado, viu, João? O João está falando, pô, esse pastor G, esse cara é meio complicado. Você entendeu? Então, igreja, é assim que a coisa funciona. O soldado de Israel não dorme, porque o nosso Cristo não dorme. Amém, igreja? Aleluia! Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Todo pecador é um escravo. Para vocês terem uma ideia, quando o sujeito vai para um centro de macumba, quando chega lá, Satanás chama os seus adeptos de cavalo. Quem sabia que era de cavalo que chamava os seus adeptos? O bispo sabe. Ô meu cavalo, olha que coisa ridícula. E o sujeito fala, tá bom, eu sou seu cavalo, Satanás. É mole. Você viu o que é servir Satanás? Gente, é cada coisa absurda, entende? E ele faz mesmo é para, como diz o termo, é para sacanear o peão, você entendeu? Entende? Para dizer o seguinte, eu não quero nem saber, tu é meu escravo, daqui para frente tu vai servir. Irmão, quando eu encostei a mão para a glória de Jesus naquela mulher, o cão se manifestou, e tem uma coisa, e teve que ficar quietinho, caladinho, não pôde espernear. Sabe por quê? Porque você tem que ter autoridade, é isso que você está buscando aqui. O bispo diz que em outros lugares, quando ela teve, em 3 igrejas que ele já participou, ela quebrou as 3 igrejas. Arrebentou, 5 homens não seguraram ela. 5 homens não seguraram. Olha para você ver o que. Quebrou uma loja quase toda lá, e a pastora disse que lá não queria mais libertação. Vocês estão entendendo que coisa ridícula? E detalhe, pastor, quando o senhor fez a posição de mão, que era só para a gente orar para agradecer para nós virmos para cá, na verdade é a unção que Deus outorgou, que está em suas mãos. Você não pediu para manifestar, mas a unção foi tanta que nas outras pessoas não resistiu. De uma maneira contrária, rejeitando a oração, ela se convulsionava e agarrava a pessoa. E no seu caso não foi como aquele machixe bem cozidão lá do pé. Aquele macarrão ali foi se deslizando e se entortando todinho. Foi uma cena muito... E você pode revelar o que o Satanás falou lá? Não, fica acreditando. Não, pode falar. Não, a igreja tem que saber. Ele me revelou. Quando o pastor que teve lá, que foi, que quebrou a igreja toda, tira a mão de mim, seu prostituto. Olha como é que Satanás. E a mulher falou, olha como tu fala, quem é tu? Tu é uma traidora, tu é uma língua, tu rouba o dinheiro. Tá entendendo? E a gente tem que estar com a vida nossa diante de Deus. Ele acusa. O sujeito quer estar à frente da obra com a vida toda desarrumada. Um prostituto, vagabundo, quer estar à frente da obra. Não tem autoridade nenhuma. Por isso que quebrou as igrejas por um ano inteiro. Bicho é testemunho lá, estava um corredor de menos de 1 metro, de lado, copo, liquidificador, e gente, cadeira, não, estava no ponto para Satanás fazer a bagaceira ali, para a glória de Deus. Ele teve que se encolher e ficar caladinho, quietinho, entendeu, igreja?
Então é esta autoridade que cada um de vocês irão buscar. Amém. E eu glorifico a Deus porque ele teve que confessar que ele odeia esse lugar. Sabe por que ele odeia esse lugar? Porque aqui ele sabe que é lugar que esse altar está restaurado. Aqui não tem conversa, para a glória de Deus. E aqui diz aqui, olha, aleluia, sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Igreja, olha o que diz aqui em 1 Coríntios 6, no versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Você sabia que o teu relacionamento com uma prostituta ou com um prostituto, você se torna uma só carne com ele e com ela? Vocês sabiam disto? Vocês estão vendo como é que o negócio é muito sério? Viu? E torna-se um escravo do pecado. E aí diz aqui, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha como é que a palavra de Deus é transparente e é clara. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês sabiam que esse corpo nosso aqui é templo do Espírito Santo? E ele não nos pertence? E nós temos que fazer dele um santuário do Espírito Santo. A igreja está entendendo como é importante você ter esse conhecimento? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo que você tem aí, ó, ele foi comprado por preço de sangue. Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário com o seu próprio corpo para resgatar o nosso corpo. A igreja está entendendo, igreja? Então, para concluir, diz assim, aleluia, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A hora que você foi batizado e que você confessou com a sua boca, aceita Jesus, naquele momento, você torna-se justificado. Você não é mais um pecador. A partir daquele momento, está justificado, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se confessa para a justiça. Amém, igreja? Amém. E para terminar, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Por isso que Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quando nós vivemos para Cristo. Amém, igreja? A morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós vivemos da agora para diante para Cristo. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Cristo. Olha que coisa gloriosa. A partir do momento, todos três, quando mergulhar ali, vocês morreram para o pecado. E daqui para diante, vocês passam a viver para Cristo. Amém? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Glória a Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Aí é onde nós temos que ter o controle da carne. Porque a Bíblia diz, igreja, que o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo. Ou seja, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E nós temos que ter esta força para não deixarmos nos levar pela força do inimigo. Amém, igreja? Amém. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça.
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, igreja, o que eu quero dizer para vocês? Que a partir de hoje, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Um dia o pastor G foi um homem do mundo, foi um homem do pecado, mas eu precisei me esforçar para vencer esta barreira. É fácil? Não é fácil. Eu prego assim, dizendo a verdade, não é fácil. Pastor G, como é que você fez para ir vencendo essas barreiras? Igreja, quantas vezes eu disse para Jesus: Senhor, me ajuda, de mim eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta. A carne está mais forte do que o Espírito. De mim eu não dou conta. Se o Senhor não me ajudar, eu não dou conta. Quantas vezes eu tive que falar isso para Jesus? E Deus é misericordioso. E eu pedi para Jesus: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não tenho força para sair do pecado. Eu chegava a dizer: Senhor, quando eu tiver que ir para pecar, desencontra o encontro. Olha para você ver. Desencontra o encontro. Mas não me deixa pecar, não. Compreende-se? E aí sabe o que Jesus fazia? É impressionante. Às vezes no pecado Jesus desencontrava um encontro. Olha como é que Deus é bom. E aí você, poxa, não deu certo. Eu tenho que ir atrás do traficante, eu preciso pegar lá as drogas e tal. Jesus desencontra o encontro. Você chega lá, não encontra o cara, você volta. A coisa funciona mais ou menos assim. Amém, igreja? Então, por isso que a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por esforço. E outra coisa, isso é um fato que você tem que fazer todo dia. Pastor G, você está com essa autoridade aonde o demônio tem que te respeitar. Você encosta a mão. Eu vi o demônio fazer aquela mulher quebrar 4 igrejas, onde teve a loja, onde teve, e você com essa autoridade. Igreja, uma vez santo, não é santo para sempre, não. É um trabalho diário. Quantas vezes o inimigo chega e joga um prato do passado? Você lembra, povo? Olha aquela coisa que acontecia, você entendeu, irmão? Aquela coisa que acontecia, e você fica aí nessa de pregar a palavra. Ei, tem momentos que é uma luta da carne contra o Espírito. Como é que você faz, pastor G? Jesus queima, Jesus, queima. Sabe por quê, igreja? Porque eu me conscientizei de uma coisa. A igreja precisa entender algo, eu já vou terminar agora. Eu me conscientizei de uma coisa. Olha, a vida nesse planeta é o máximo. A Bíblia diz que o homem chega ao máximo 120 anos. Ao máximo 120 anos. Nenhum homem passa 120 anos em um dia. É o máximo que o homem pode chegar. Assim diz a palavra. Não está, pastor? Gênesis 6. Ei, 120 anos para uma eternidade é nada. Agora você tem a oportunidade de viver uma eternidade na glória de Jesus, regozijando um prazer, e não tem como você decifrar o prazer, ou tem a insatisfação de viver uma eternidade queimando. Pastor, e como é que é o fogo? Eu creio que o fogo do inferno é 7 vezes mais quente do que esse. Por que, pastor G? Porque quando Nabucodonosor foi lá para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a Bíblia diz que o demônio acendeu 7 vezes o fogo. Agora tem uma coisa, é você imaginar uma pessoa hoje dentro de um tambor de óleo fervendo, uma frigideira pegando fogo, e aquela pessoa descendo e ficando ali, mergulhado ali, aquele negócio, a vida inteira, não, é de noite e de dia, queimando no fogo do inferno, não tem conversa. Então, depois que eu descobri isso, me conscientizei disso, eu falo, não vale a pena eu não tentar ir para o céu. Não vale a pena, eu tenho que lutar para ir para o céu. Agora tem uma coisa, é com esforço. Para ir para o céu é com muito esforço, sabe?
Não adianta dizer para você, ô pessoal, larga o pecado. Não é assim. Quando vocês forem ver as minhas pregações, vocês vão ver que a coisa, nós temos muita pitada de realismo. Não basta você dizer, larga o pecado, senão você vai para o inferno. Isso é uma babaquice. Ei, a gente sabe que o pecado é a coisa mais gostosa que existe no mundo, não é verdade? Para a carne. Ninguém prega desse, o pastor G é meio doido, que eu falo é rasgado, né? Para a carne não tem coisa mais prazerosa do que o pecado. É uma coisa super deliciosa. Para a carne. Agora, para o espírito, meu irmão, é problema. Compreende? Então, só que isso é o engodo do inimigo. Gente, o prazer da bebida, do chopinho, da carninha de sol, ei, da escolzinha, ei, você entende? Na sexta-feira, no sábado, hein, Vinícius? E largar tudo isso, né, Vinícius? Não, Rodrigo. Ei, Rodrigo? Não. E Mariana, não provoca o Rodrigo. Mas toda coisa tem consequência, né? Claro! Você entendeu? Ei, não, escuta. Não, No Natal agora eu tava andando na praia, mas todo mundo toma comendo camarãozinho, tomando cervejinha. aí você falou, é possível. Não, deixa eu só contar, porque, gente, as minhas pregações é assim, viu, João? Eu já convidei muitas vezes o João, não foi, irmã? Foi. Irmã, por que você não traz o João? Pastor, ele disse que uma hora, quem sabe? Mas Deus é bom, né? Ei, a primeira vez que o pastor me procurou, Deus me manda lhe dizer que você é para fazer uma campanha. Eu falei, que dia, pastor? Na sexta-feira à noite. Eu falei, mas não é possível. Sexta-feira? Deus falou, pastor Luiz, Deus falou que tem que ser nas... Que hora, pastor? 8 horas. Eu falei, vixe, no horário... É o horário X de toda sexta-feira. Ei, já saía da loja ali, já juntava com os amigos numa carne de sol que tinha lá. E a cerveja era uma tal, uma Skol que desce redondinha. A igreja está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, aí quando eu estava lá o primeiro dia, meu Deus, eu estou aqui. Nós temos que trabalhar para o meu Jesus. Olha, imagina, igreja, eu vou trabalhar para o meu Jesus. Eu falei, misericórdia. E, gente, eu deixei minha cervejinha Skol lá. Meu Deus. Ei, eu reconheço que o primeiro dia que você chega é assim. Cara, mas que xarope, meu pai, que negócio complicado. Mas acontece o seguinte, naquele dia a semente é plantada. Glória a Deus. Amém? Ei, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Naquele dia a semente foi plantada. A semente hoje foi plantada em muitos que aqui estão. Ei, Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Quem está fazendo o papel de Paulo aqui agora? O pastor G. O pastor G está plantando, Apolo está regando e Deus está dando crescimento. Quando cresce a árvore, aí começa a dar os frutos. E é cada fruto, menino. Já imaginou o Vinícius de terno aqui? Meus caros irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pregando o evangelho. Aí os amigos dele vai passando. Bíblia, não é assim que fala? Ih, que coisa ridícula, rapaz. Aí eles ainda vão gozar ainda. Rapaz, eu vi o Vinícius com um tirninho, todo invocado e com a Bíblia, e saiu todo assim, ó. A paz do Senhor, irmão. Vocês entendem? É assim. Só que tem uma coisa que eu ensino nessa igreja. O Rodrigo está rindo, porque ele já passou nessa fase, né, Rodrigo? Não pode olhar. Os dois já passaram por essa fase, foi? Conexão, viu? É uma conexão aí entre os dois, já passaram por esta fase. Ei, agora tem uma coisa que eu ensino para esta igreja é ter personalidade. Você já percebeu que eu sou um cara de personalidade, não já? Você é um homem inteligente, é um homem formado, sabe do que eu estou falando. Ei, eu quero dizer para vocês, uma coisa que eu ensino nesta igreja é ter personalidade. Porque quando o homem tem personalidade, ele tem estrutura. Agora, quando você pega um sujeitinho que não tem personalidade, é aquela casquinha. Não aguenta um soco.
Vocês entendem? Mas essa igreja não, é preparada para resistir terremoto. É preparada para resistir vendaval. Amém, igreja? Então que o Senhor abençoe a todos, tá? Nós daqui a pouco já vamos começar o processo. Bispo, louve o hino para a galera, por favor. Aleluia. Vamos aplaudir isso na igreja. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, oh, 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 na glória, oh, oh, na glória, recebido na glória, igreja, recebido na glória, oh, oh, na glória, oh, oh, na glória, recebido na glória. Eita. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, o Verbo vivo, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, oh, 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 na glória, oh, oh, na glória, recebido na glória, recebido na glória. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos Glorifica Jesus com as palmas.